Ok, então vamos lá. Dando seguimento ao nosso estudo das normas fundamentais, artigos 1º ao 12º, da parte geral, livro 1 da parte geral do Código de Processo, o artigo 2º, né? Vamos fazer uma análise aqui. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo exceções previstas na lei. O que nós temos aqui? Nós temos dois princípios. O princípio da ação, né? Iniciativa da parte. E o que é o princípio da ação? Consagrado na Constituição também, prevê o direito processual a todos. Direito processual a todos de provocar a atividade jurisdicional do Estado, provocar essa atuação jurisdicional do Estado, objetivando uma tutela, né? Objetivando a aplicação de uma norma material ao caso concreto, objetivando que o juiz declare, em palavras simples, a quem compete o direito material naquela circunstância conflitante. Então, a iniciativa da parte é o princípio da ação. Direito processual conferido a todos. Todos têm. Qualquer pessoa, o menor tem, o incapaz tem. Então, capacidade de direito, todos possuem. Já a capacidade de exercício do direito de ação, muitos não têm, todos nós sabemos. Então, o incapaz precisará, para exercer o direito, estar representado, né, nos termos da lei civil, o menor, o incapaz, a pessoa jurídica, parte, mas tem a representação por quem indique lá os estatutos. Então, o direito de ação é atribuído a todos, pessoa física, jurídica, mas o exercício, às vezes, pode ser condicionado à representação da lei civil, né? E desenvolve por impulso oficial, quer dizer, é o princípio do impulso oficial. O juiz é que determina a continuidade dos atos na relação processual, através dos despachos, né? Esse princípio do impulso oficial não se aplica nos juizados especiais cíveis, que a dinâmica ela é impulsionada pela própria secretaria. Então, a exceção ao princípio do impulso oficial. Na sequência, o artigo 3º é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que está na Constituição Federal. A Constituição estabelece, a lei não poderá excluir do judiciário qualquer lesão ou ameaça a algum direito. É o que diz aqui, reproduz o artigo 3º, é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Não se excluirá da apreciação jurisdicional qualquer ameaça ou lesão a direito. Inafastabilidade. Aí, muito se questionava se a arbitragem era exceção a isso, né? A arbitragem, diz aqui o parágrafo 1º, é permitida a arbitragem na forma da lei. Então, vale dizer, a arbitragem não afeta ao princípio da inafastabilidade, porque ela é prevista em lei, esse mecanismo, modo alternativo, né? Na verdade, a arbitragem é uma justiça privada permitida em lei. Nós temos a lei específica das arbitragens, mas há jurisdição na arbitragem. A arbitragem, por que há jurisdição? Porque jurisdição significa iuris dictio, dizer o direito. Em regra, quem cabe o dizer o direito? Justiça pública, organizada pelo Estado, né? E aí nós temos a inafastabilidade da jurisdição estatal. Mas a própria lei atribui a possibilidade desse mecanismo alternativo à arbitragem, que é uma justiça privada, que será comandada por um árbitro, mas ela apoia-se na autonomia da vontade de pessoas capazes e questões disponíveis, de qualquer valor. Então, esse modo alternativo à arbitragem, ele tem como vetor pessoas capazes e questões disponíveis, pessoas físicas ou jurídicas e questões disponíveis. E a solução do conflito se dará através de um árbitro, que poderá ser eleito por eles ou por alguém através que eles indiquem para que eleja o árbitro, e depende a arbitragem de uma prévia convenção, aquela prévia convenção na qual as pessoas fazem a opção por utilizar a arbitragem. Sem prévia convenção não há esse mecanismo. E a prévia convenção pode ser uma cláusula contratual ou num compromisso arbitral, um documento separado do contrato originário. O árbitro precisa ser incapaz, é possível mais de um árbitro, em número ímpar. O árbitro não é funcionário público, ele só será considerado equiparado para efeitos penais, mas o árbitro não é funcionário público. E a questão da arbitragem a sentença arbitral, ela não admite recurso judicial, não cabe recurso ao judiciário,
e não depende de homologação. Não há necessidade de homologação de uma sentença do árbitro em juízo. Diferentemente lá dos juizados especiais, em que o laudo arbitral é homologado. Laudo. Aqui nós estamos falando do mecanismo arbitragem. De modo que o sujeito que está envolvido numa arbitragem tem o dever de respeitar a sentença arbitral. O que é possível levar a juízo no que tange à arbitragem é eventual anulação do procedimento, diante, por exemplo, da falta de imparcialidade do árbitro ou da falta de aplicação do contraditório e ampla defesa. O procedimento é um vício, você pode anular o procedimento, mas o juiz anulando remete eles novamente a algum árbitro. O juiz não pode analisar o mérito quando há a instituição da arbitragem. Pode se perguntar, professor, fizeram a instituição da arbitragem, eu estou impedido de ir à justiça pública? Essa é uma análise interessante. Não se impede. Enquanto não provocada a arbitragem, a atuação do árbitro, o sujeito é maior capaz, questão disponível, ele pode, ao invés de ir ao árbitro, renunciar e vai à justiça pública, promove a ação. Muito bem, ele renunciou. A parte contrária será chamada, obviamente, todos nós sabemos. No momento da defesa, ele poderá alegar em preliminar na contestação o vínculo da arbitragem. Se alegar, o juiz não tem o que fazer. Ele vai extinguir o processo sem apreciação do mérito e remeter as partes ao árbitro, se alegar. Caso o requerido não alegue em preliminar da contestação a arbitragem, ele estará renunciando também. Então, o autor renunciou porque foi à justiça pública ao invés de ir ao árbitro, e o requerido, no momento da defesa, não disse que havia o vínculo da arbitragem, precluiu. Então, é uma questão que preclui. Vale a decisão judicial plenamente. Então, é possível ir à justiça pública? Sim, enquanto não provocado o árbitro. Agora, uma vez provocado a atuação do árbitro, impede-se a atuação da justiça pública. Então, provocou a atuação do árbitro, não dá para ir para a justiça pública. Não houve provocação? Pode. A parte contrária vai ser chamada. Se não falar nada na preliminar de contestação, vale a justiça pública. Se falar isso em preliminar de contestação, o juiz extingue sem julgar o mérito e remete as pessoas à arbitragem. Então, eu vou comentando aqui os institutos rapidamente, né? Então, parágrafo 2º, o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Aqui é o princípio da primazia da conciliação, né? Então, a conciliação sempre é bem-vinda, primazia da conciliação, porque é um modo rápido e eficaz de dar a prestação jurisdicional. Parágrafo 3º, a conciliação, mediação, outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores, Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Artigo 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, não só isso, incluída a atividade satisfativa. Então, o escopo aqui não é só a declaração do direito material cabível, mas também a satisfação, a efetivação. E aqui nós temos o princípio da duração razoável do processo, que está na Constituição e vem também reproduzido aqui nesse dispositivo, artigo 4º. Direito das partes, perceba, direito processual. Agora, é uma relação jurídica, também é dever do juiz, né? Então, não é só um direito das partes de verem uma duração razoável do processo. É dever do juiz de aplicar isso, né? Observar por um prazo razoável para uma solução integral do mérito e da satisfação. Professor, mas como é que essa duração razoável, o que é isso? Está relacionado ao tempo, óbvio, né? Mas que tempo? Então vamos interpretar o que é a duração razoável. É o tempo previsto no procedimento estipulado na lei. Então, nós temos normas procedimentais. Professor, mas então é só o tempo previsto no procedimento? Não, também é o tempo previsto num eventual negócio jurídico processual, em que se permite às partes, juntamente com o juiz, definir procedimento, definir calendário dos atos processuais. Então, o procedimento, em regra, é o da lei. Mas esse procedimento pode ser objeto de um negócio jurídico processual, no qual as partes, em conjunto com o juiz, modifiquem ou definem calendário? Pode. Agora, o que é a duração razoável? A duração razoável é a relação processual que aplica exatamente o procedimento definido,
evitando-se o quê? Evitando-se atos protelatórios, atos que seriam indevidos na dinâmica procedimental prevista na lei ou no negócio jurídico processual. Evita-se a má-fé. E aí isso aqui vai ao encontro do princípio da boa-fé? Sim, vai ao encontro do princípio da boa-fé, princípio da lealdade, né, que busca evitar atos de má-fé, atos fraudulentos na relação processual, atos protelatórios, que implicariam no desvio ou na afronta ao princípio da duração razoável do processo. Então, a duração razoável do processo está vinculada ao tempo processual, precisamente a aplicação do procedimento nos exatos termos do procedimento, da lei ou do negócio jurídico processual, evitando-se atos protelatórios, e a lei processual vai contemplar, então, o quê? Situações de litigância de má-fé. A lei reputa a litigância de má-fé, são situações exemplificativas, veremos depois, e há consequência, óbvio, a lei também vai prever consequência diante da litigância de má-fé. Então, o que seria uma litigância de má-fé? Fugir à verdade dos fatos, desviar a verdade, praticar atos manifestamente protelatórios, no sentido de procrastinar o feito, dilatar o feito no tempo, dar causa a incidentes manifestamente infundados. Então o sujeito alega o impedimento do juiz ou a suspeição, sabendo que não há fator de impedimento, sabendo que não há fator de suspeição, tão somente no propósito de suspender a relação processual, porque as exceções de impedimento e suspeição resultam na suspensão da dinâmica sequencial dos atos, suspende-se o procedimento. E a parte alega isso só com esse propósito protelatório, litigância de má-fé, está afrontando a duração razoável, está desrespeitando a boa-fé, desrespeitando o princípio da lealdade. Então, aqui são ideias que nós podemos trazer sobre o que é a duração razoável do processo, princípio constitucional, reproduzido aqui no artigo 4º. O artigo 5º vai destacar, então, a boa-fé, também como princípio. São interrelacionados esses princípios. Diz o artigo 5º, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Note que não são apenas as partes, aquele que de qualquer forma participa da relação processual. Então a boa-fé é juiz na sua atividade, precisa agir com boa-fé, não pode atuar se for impedido e outras situações, deve declinar logo de plano para que o processo não se dilate no tempo, porque alguém vai arguir, se ele reputar que não há o fator, ele vai dar as suas razões pelas quais entenda que não é impedido ou não é suspeito e envia ao tribunal, a instância superior, que vai definir se o juiz é suspeito ou impedido e afastá-lo daquele caso e vem um substituto, ou ele vai ficar lá na relação processual. Então, nas hipóteses, a boa-fé também exige dele que decline a função, afaste a função. E todos que participam do processo, né? Não só partes, juiz, principalmente esses sujeitos, né? Então, a questão do princípio da boa-fé envolve vários outros aspectos, inclusive provas, as testemunhas, né, que não pode fugir à verdade do fato, e aí ao falso testemunho. Então, a amplitude dessa expressão aqui precisa ser entendida, e note que o artigo tem a cautela, é aquele que de qualquer forma participa do processo. Artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Então, esses três dispositivos eles estão intimamente relacionados. Aqui o artigo 6º acrescenta o princípio da cooperação, que envolve não só partes, né, todos os sujeitos. E quais são os sujeitos principais? Juiz, autor e réu. Então, a cooperação envolve uma atividade desses sujeitos, primordialmente. E aí, exemplos de cooperação, já destacamos aqui, vamos lembrar, a situação do negócio jurídico processual, insisto nisso, possibilidade das partes, juntamente com o juiz, definirem o calendário dos atos processuais. Isso é uma vantagem que acelera o procedimento, na medida em que todos já saem cientificados sobre o momento procedimental dos atos. Evita-se o que? Aquela formal intimação, porque todos já definiram, estão cientes. É possível que eles também estabeleçam, diante do princípio da cooperação, modificações no procedimento que a lei estabelece, mas tendo em atenção a duração razoável do processo. Ainda diante desse princípio da cooperação,
encontraremos dispositivos no código que estabelece o seguinte: no momento do saneador, no procedimento comum das ações de conhecimento, o saneador, o juiz pode, diante de eventual complexidade da causa, ele pode marcar uma data para uma audiência para que, em conjunto com as partes e os seus advogados, ele passe a definir as questões de fato e questões de direito que devem ser objetos de atenção posteriormente. Então, o saneador pode ser realizado em conjunto com as partes e advogados numa audiência. Então, o saneador, que estudaremos depois no procedimento das ações de conhecimento, no rito comum, que hoje nós temos só o procedimento comum, esse saneador pode ser feito com a colaboração das partes. Então, é o princípio da cooperação. Então, note, isso daqui, norma fundamental, princípio, de base do sistema. Então, eu posso aqui fazer referência a vários artigos. Então, vejam que eu já fiz aqui referência a 3 dispositivos, assim, de forma rápida, sobre o princípio da cooperação, que tem como vetor aqui, né, a duração razoável, o tempo razoável do processo, para que se tenha uma decisão de mérito justa e efetiva. Aqui, então, eu só vou mencionar alguns artigos, né, que eu já falei rapidamente, relacionados a esse dispositivo. O artigo 190, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é permitido, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades, deveres, antes ou durante o processo. Então, note, aqui é um negócio jurídico processual. Então, requisitos para isso. Observem, causas que admitam a autocomposição. Causas que admitam a autocomposição. Se eventualmente, diante de algum direito indisponível, não houver possibilidade, não dá para ter esse negócio jurídico processual. E partes capazes. Então, são pressupostos para esse negócio jurídico processual que permite estipular mudanças no procedimento de comum acordo pelas partes, convencionando aí o exercício dessas faculdades, desses deveres, que pode ser feito até durante o processo, antes ou durante o processo. Então, você tem um documento anterior à relação processual, as partes definindo, as pessoas capazes definindo o procedimento em matéria processual. É muito interessante isso. Então, note aqui os requisitos: causas que admitam autocomposição e partes plenamente capazes. Perfeito? O parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz irá controlar a validade dessas convenções, né, recusando a aplicação nos casos de nulidade ou inserção abusiva em contrato de adesão, ou em alguma parte, ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Vale dizer, o juiz está vinculado a esse negócio jurídico processual que define o procedimento, afastando aquilo que a lei estabelece, o juiz não está obrigado efetivamente a respeitar. Vale dizer, se houver algum prejuízo, se uma parte está numa situação de vulnerabilidade, se foi uma hipótese de contrato de adesão que define o procedimento judicial, e se as convenções elas afrontarem eventuais normas fundamentais, então imagine uma convenção aqui sobre o procedimento que afaste o contraditório, absurdo, o juiz não vai aceitar. Então ele pode de ofício ele irá controlar isso e afastar a aplicabilidade desse negócio jurídico nas hipóteses de ofensa às normas fundamentais, né? Artigo 191. De comum acordo, juiz e partes, então os 3 sujeitos, podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. É muito interessante isso, né? Parágrafo 1º, o calendário vincula partes e juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais, justificadamente. Parágrafo 2º, dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou realização de audiência cujas datas tiveram sido designadas nesse calendário. Então, também negócio jurídico processual e que vai ao encontro da rápida duração do processo. Na sequência aqui, vamos falar sobre os demais artigos, né? Vamos dar sequência a partir do artigo 7º, mas vamos dar aqui uma pausa e depois daremos continuidade nessa apresentação, nos comentários aos artigos relacionados às normas fundamentais do direito processual, que estão na parte geral, logo no início, e que tratam efetivamente de princípios
que serão efetivados através dos dispositivos que existem no nosso CPC. Vamos dar uma pausa e depois daremos sequência.